Olá, sou Ângelo Sastre. Estamos agora voltando para a nossa aula envolvendo novas unidades de negócio no ambiente digital. Como nós paramos na aula anterior, a questão do mercado e do negócio, onde estamos vendo qual que é essa visão tradicional, o que é importante a gente pensar também. Qual que era a filosofia que se tinha, ou qual que é a filosofia que se tem desse ponto de vista. Quando eu falo em negócio tradicional ou visão tradicional dos negócios, o que é importante a gente estar posicionando? Eu estou pensando na forma como as empresas se planejam, ou como que elas agem ou elas reagem em relação aos seus consumidores, ao mercado. E quando eu falo em mercado, eu penso tanto no potencial de consumo quanto nos seus concorrentes e, obviamente, nas novas possibilidades de situação. Então, a filosofia tradicional, envolvendo, vamos chamar assim, esse mercado mais conservador, pensava de que forma? O que é bom para a empresa, isso é bom para a sociedade. Tá? Ou seja, que o simples ato de maximizar os lucros já é bom o suficiente. O que nós entendemos dessas dois pontos de vista, ou dessas duas definições filosóficas de gestão de negócio? Primeiro, as empresas se colocam em uma posição onde o consumidor não teria nenhuma participação ou teria uma participação muito pequena em relação ao seu negócio. Ou seja, eu vou produzir o que eu acho que é viável, o que eu acredito que o consumidor precisa ou que ele queira, vou jogar para o consumo e ele vai comprar por algum motivo. Ou porque é o mais barato, ou por uma tradição, ou porque seja a única opção dele. Então, ou seja, todo o poder de desenvolvimento de produtos ou de serviços parte dos interesses da empresa e não necessariamente das necessidades desse consumidor. No segundo ponto de vista, obviamente é que para atender essa demanda eu tenho que ter lucro. Então, se o meu produto, o meu serviço, se a minha estratégia de negócios passa a dar dinheiro, passa a ter receita, passa a ter lucro, é um bom negócio. Não importa se isso vai durar muito tempo ou não, enquanto está dando lucro, isso é um bom negócio. É assim que se pensava, de uma forma bastante simplista, bastante direta, objetiva ou até mesmo pragmática por muitas empresas. O que é importante ressaltar? Essa realidade se mudou drasticamente. Porque eu estava falando de uma realidade, nessa filosofia, pensando em um mercado extremamente limitado do passado, onde o acesso era mais difícil por parte do consumidor. Hoje não. Hoje o consumidor, além de estar mais exigente, ele possui novas possibilidades de acesso a outros mercados, a outras condições, a outras realidades. Isso torna a minha concepção de participação e desenvolvimento muito mais exigida do que direcionada como era feito anteriormente. E pensar também que uma outra falha muito comum é as empresas acharem que por algum motivo eu cheguei no topo do meu negócio, eu virei referência, tenho um posicionamento bacana, eu vou estar estabilizado, não corro riscos ou corro muito poucos riscos, já que eu tenho minha posição consolidada e a partir dali eu estou conseguindo me manter de uma forma exatamente autônoma, sem me preocupar em estar com novos concorrentes ou com novas empresas que possam estar ocupando esse meu espaço. Vamos pensar assim, talvez para vocês alguma dessas empresas nem existam mais no seu imaginário, mas foram empresas que no passado elas conseguiram ter um grande status, ter uma grande posição e até chegar na liderança dos seus segmentos. Por exemplo, quando a gente pensa na VASP, a VASP foi uma aviação aérea muito grande, muito potente, ela foi líder de mercado muito grande. Nesse período em que a VASP era soberana na aviação brasileira e internacional, a TAM, que hoje chama-se LATAM, era apenas uma pequena empresa de voos regionais em Marília. A TAM inicialmente chamava Transportes Aéreos de Marília. Uma empresa regional do tamanho da TAM, que circulava regionalmente com aviões de pequeno porte, nunca faria sombra para uma VASP, que tinha seus grandes Boeings, faziam viagens para outros continentes, era uma potência muito grande. No entanto, a VASP se acomodou, teve questões financeiras, teve questões de gestão,
não soube renovar as demandas em relação ao público que buscava por inovações no mercado aéreo. Hoje a VASP é uma vaga lembrança, uma memória afetiva de algumas pessoas e para outras uma dor de cabeça, porque teve sua massa falida, enfim, teve uma série de problemas jurídicos e financeiros que acompanharam o fim dessa empresa. A TAM, que é a empresa pequenininha que começou em Marília, ao contrário, hoje ela é a principal empresa de transporte aéreo na América Latina, inclusive após a fusão com a LAN Chile, que originou o que a gente conhece hoje como LATAM, que são duas potências. E aonde que foi isso? A TAM percebeu que ela tinha uma limitação de acesso a outros mercados, principalmente em voos internacionais. Se associando à LATAM, ela conseguiu superar essa sua limitação. Então a TAM sempre foi trabalhando de uma forma escalonada a atender novas demandas ou a participar de novos mercados. Isso que foi o diferencial entre a VASP, que era muito forte, e a TAM, que era pequenininha e foi crescendo gradualmente. A TAM se atualizou em relação ao mercado. E a VASP hoje, para alguns, é uma memória afetiva, para outros ainda, infelizmente, uma dor de cabeça. Mas, do ponto de gestão, ela não existe mais. Um outro caso, o Unibanco. O Unibanco também foi uma rede muito grande, muito forte no Brasil. Era um grupo bancário extremamente sólido, com grande participação no mercado financeiro, com um grande envolvimento na economia brasileira, sólida, confiável, e hoje também não existe mais. O Unibanco, ou o que sobrou do Unibanco, ele foi incorporado, foi comprado pelo Itaú. O Itaú necessariamente não comprou as agências do Unibanco ou o negócio. Qual que foi o interesse do Itaú? A sua carteira de clientes. Então o Itaú passa a comprar o Unibanco ou adquire o Unibanco, faz essa fusão, buscando os seus clientes. Tanto que as suas agências anteriores, muitas delas, ou a maior parte delas, foram fechadas, foram encerradas, porque não interessava ter aquela pulverização. O Itaú trabalha com algo mais solidificado, algo mais consolidado, algo mais eficiente. Hoje o Itaú está ali também entre os maiores bancos mundiais, uma banco grande. E qual que é o diferencial? Como que o Itaú chegou a isso também? Se adaptando à nova realidade. Se vocês observarem, o conceito que o Itaú vende não é necessariamente só um veículo ou uma instituição financeira que te dá empréstimo, ou que administra o dinheiro, ou que tem algumas fontes de investimento. Ele tem preocupações sociais, preocupações culturais, ele demonstra uma ideia bastante clara de avanço, de atualização tecnológica, onde não precisa necessariamente ir até a agência, posso resolver tudo por um aplicativo, pelo computador. Cada vez mais temos mais serviços que são eficientes, que são eficazes, ou seja, o Itaú está acompanhando essa nova dinâmica do consumidor. Por exemplo, em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, o Itaú tem programas onde é possível pegar uma bicicleta de um ponto, ir até o outro e devolver o outro ponto. Por exemplo, na Paulista, que é uma vista muito extensa em São Paulo, para quem conhece, é possível pegar uma bicicleta do Itaú no começo da Paulista, me deslocar para uma ciclovia até o final, depois que é algo como 1 quilômetro de distância, para mim ser mais rápido ou para participar de forma mais efetiva, né, do cuidado com o meio ambiente. E qual que é o negócio do Itaú com bicicleta? Nenhum. Ele está preocupado com a satisfação desse cliente. E é aí que está o envolvimento, tá, esse relacionamento, ou tá entender qual que é a demanda desse meu público para que eu consiga agradá-lo, para que eu consiga ser simpático, criar um relacionamento e aí manter essa relação de consumo mais duradoura. Coisa que para o Unibanco não existia. O cliente punha o dinheiro, ele trabalhava com esse dinheiro e acabou ali o relacionamento. Por isso que o Unibanco também voltou a ser uma memória afetiva, uma lembrança de algo que existiu, e o Itaú hoje está em processo de crescimento, está dominando o mercado, está mais participativo e brigando de igual para igual com outras instituições, como o Bradesco, como o Banco do Brasil, mas cada um com a sua percepção de mercado, ou mesmo com a sua identidade de mercado, visando atingir esse meu público que interessa por algum motivo. No caso mais regional, nós teremos o Mercado Jimenez. Esse é uma rede de mercados no interior de São Paulo. Ele tinha sede na cidade de Sertãozinho, que é uma cidade em torno de uns 150, 500 mil habitantes, e fazia várias unidades numa região, cerca de 10 cidades da região. O Jimenez também foi uma
um grupo que acabou perdendo muito espaço, perdendo essa identificação com o seu público, né? Ou com a sua identidade em relação ao que ofertar, ou como ofertar, ou a imagem institucional de ser algo que fosse viável para os consumidores. É um caso muito interessante. Por exemplo, o Jimenez tinha uma unidade de negócios dentro de um shopping, em uma cidade no interior de São Paulo. É um ponto extremamente estratégico, com fácil acesso, com um volume de pessoas, de fluxo de pessoas muito grande, mas a loja não vendia, a loja ficava extremamente parada, ninguém se passando na frente não entrava na loja, enfim, e essa loja acabou fechando. Quando ela acabou decidindo encerrar as atividades, que foi revendida para um outro grupo mercadista, uma das lojas reativadas foram a desse shopping. No dia seguinte, a reinauguração com outro nome, com uma outra bandeira, que essa empresa que adquiriu a Rede Jimenez era muito mais conceituada, vamos chamar assim, choveu de clientes nessa loja. Hoje é uma loja mais rentáveis desse grupo que a comprou. Qual que é a diferença? Se era o mesmo ramo de negócio, era o mesmo ponto, oferecia praticamente os mesmos produtos, a diferença na imagem que esse meu cliente tem ou da relação que ele público vai construindo com a sua empresa. Então, o Jimenez já era uma imagem que não estava tão solidificada, já estava ultrapassada, que não transmitia mais nenhum tipo de benefício para o meu cliente. A hora que entra esse novo grupo, com esse novo know-how, uma nova forma de atendimento, disponibilidade, e oferece algo que do ponto de vista do consumidor é mais atraente, aquele ponto fica perfeito. Então, o que a gente aprende com essa lição das empresas? Primeiro, não é só a empresa pequena que quebra. Grandes potências, como a VASP, também perdem mercado. É importante eu ter sempre essa orientação de quais são os riscos que eu posso correr, quais são as ameaças que estão diante da minha empresa, do meu negócio e quais são as minhas limitações. Isso vai impactar no meu negócio. Por isso que o plano estratégico me ajuda a viabilizar isso. Pensar, não é porque é lucrativo o meu negócio que eu não corro risco nenhum. Isso foi o caso do Unibanco. Ele era extremamente lucrativo, era forte no mercado, tinha uma grande presença, era sólido, mas ele continuou oferecendo a mesma coisa, ele não se atualizou, ele não soube fazer uma aproximação com a necessidade ou com novos conceitos que esse consumidor exige. Ele continuou no método tradicional, naquela coisa mais conservadora, e aí ele perde espaço para outros bancos que vão atingindo de uma forma mais eficiente, mais atualizada o seu público consumidor, e aí só essa lucratividade acaba se reduzindo e obviamente que ele não vai se manter por muito tempo. Ou ainda a questão de achar que o ponto, né, do meu unidade de negócio não é adequado, mas é porque o ponto é ruim, porque o meu negócio é muito bom, a localização é que é ruim, porque... Não, o caso do Jimenez comprova isso. Era o mesmo local, a mesma região geográfica, o mesmo perfil de público, foi só eu trocar de bandeiras e implantar uma nova forma de atendimento, disponibilidade, que o ponto virou o melhor que existia até aquele momento. Então eu tenho sempre que fugir dessas armadilhas. Não é porque eu sou grande, porque eu sou lucrativo, ou que um ponto hipoteticamente não é o adequado, né, ou poderia ser o adequado naquele momento, que eu não corro risco nenhum. Pelo contrário, o risco está sempre iminente. E me antecipar a riscos, conhecer minhas limitações, é o primeiro passo que eu tenho para evitar que eu sofra algo indesejado em relação ao meu negócio. Por que isso acontece? O consumidor hoje tem uma nova realidade. Hoje, quando nós falamos que tenho mais acesso, eu tenho novas exigências, eu vou ter novas situações onde isso vai me ser necessário, o que eu percebo? Eu tenho que acompanhar também esse consumidor. O Philip Kotler é um dos principais estudiosos do marketing. Ele define essa situação em 4 ondas, ou que ele chamaria de marketing 4.0. Aqui nós vamos estar vendo até o marketing 3.0 para fazer essa primeira introdução de como que essa mudança significativa na gestão ou no perfil dos consumidores vem acontecendo. Ou seja, qual que foi a linha evolutiva do que a gente estava chamando anteriormente de uma visão tradicional ou de uma filosofia tradicional dos negócios.
O primeiro ponto é o marketing 1.0, ou esse conceito básico do marketing, esses processos de criação, de produção, de oferta de serviços, onde minha principal preocupação é atingir a mente desse meu cliente. Ou seja, eu tenho que convencer aquele cliente de que aquilo que eu estou oferecendo é o melhor para ele. É o mais lucrativo, é o mais barato, é o mais eficiente, é a melhor opção. Para isso, o que é agora estratégia para as empresas? Sempre buscar a satisfação. Ou seja, um cliente satisfeito, o cliente sempre tem razão, perfeito, ele comprou essa ideia, ele assumiu isso, meu produto vai vender que nem água, meu serviço vai ser contratado de uma forma bastante plena e com bastante continuidade. No entanto, qual que é a contrapartida que eu vou ter para avaliar esse meu negócio? Só a rentabilidade. Ou seja, cliente satisfeito vai gastar mais, gastando mais, eu vou ter mais receita, eu vou ter mais lucro, tá tudo perfeito, fecho a conta. Olha que maravilha, eu sou uma empresa que tem uma carteira de clientes que estão comprando constantemente, me está tendo rentabilidade, fechou. Como que eu consigo isso? Sempre tentando ser o melhor. Então, se eu fizer melhor produto, se eu ter melhor atendimento, se eu ofertar o melhor ponto comercial, o melhor preço, a melhor qualidade, isso já é suficiente para que o cliente possa optar ou que ele vai estar buscando aquilo que eu estou oferecendo. Mas tempos depois, a gente percebe que isso muda um pouquinho quando a gente chega no marketing 2.0. E o que percebe? O cliente deixa de ser racional para começar a criar um envolvimento afetivo com a marca, um envolvimento afetivo com o meu negócio. É onde eu preciso atingir o coração desse cliente. No marketing 2.0, eu tenho que ter algo mais do que ser melhor. Só ser o melhor produto, melhor opção, melhor solução para o cliente, deixa de ser algo importante ou relevante, ou deixa de ser um diferencial. Porque oferecer o melhor, isso é básico. Todos buscam oferecer o melhor. Possivelmente até posso ter concorrentes que sejam mais eficientes, mais eficazes do que eu em algum elemento, em alguma parte desse processo. Então, se eu começo a conseguir conquistar o coração desse meu cliente, eu vou estar conseguindo buscar uma realização, uma forma de eu me envolver com outros assuntos que não necessariamente envolvam o meu negócio diretamente, mas aonde eu demonstro que eu estou junto com esse cliente, junto com esse público, buscando ter uma preocupação mais clara, uma preocupação mais efetiva, aonde eu compartilho com ele daquela preocupação. Por exemplo, as questões de projetos sociais, projetos ambientais, apoios sociais, campanhas que eu vou estar desenvolvendo de uma forma mais ampla, campanhas culturais. Então eu acabo tendo que uma retornabilidade, ou seja, o meu cliente vai optar pelo meu negócio, pela minha empresa, pelo meu produto ou pelo meu serviço, porque ele vê que eu também estou preocupado com as causas que para ele são importantes, que são relevantes. Nós temos esse ponto em comum. Por exemplo, o sabão em P, uma campanha anos atrás, o que ele fazia? Cada pacote de sabão em pó comprado, eu vou estar plantando uma muda para reflorestar uma parte da floresta amazônica, floresta atlântida, da Mata Atlântica. Então, se eu estou preocupado com o meio ambiente, eu quero ter uma Mata Atlântica renovada, recuperada, eu vou comprar um sabão em P, porque eu comprei um sabão em pó, é uma mudinha garantida que vai ser plantada. Isso é uma forma de eu entender que o IP está preocupado com o meio ambiente, eu também me preocupo com o meio ambiente, então óbvio que eu vou estimular, que eu vou favorecer aqueles, do que o concorrente que não está preocupado com nada, porque eu nem sei se o sabão dele é biodegradável ou não, se elementos químicos ou não. Então eu vou estar apoiando as causas que para mim são interessantes ou que são comuns. É aí que eu vou buscar uma diferenciação. Então quando a gente pensa, por exemplo, nas empresas que evitam o trabalho escravo, que tem preocupação ambiental, uma produção sustentável, tudo isso faz parte desse marketing 2.0, onde eu crio uma relação de afetividade com o meu cliente. Ele passa a entender que eu estou preocupado muito mais também com a situação dele, com o meio dele e não só com essa relação de consumo. Então eu estou conquistando o coração, eu estou criando um vínculo afetivo junto a esse meu cliente. Isso
é muito superior a 1.0? Óbvio, porque eu começo a ter um posicionamento, uma aproximação, um relacionamento muito mais forte com o meu cliente. Mas isso também deixou de ser algo suficiente. O que meu cliente busca agora? Ele me exige o que a gente vai chamar de um marketing 3.0, é onde eu atinja o espírito desse cliente. Ele quer que as preocupações não sejam só direcionadas, mas que envolvam todo o meu conceito, todo um processo, que eu tenha algo muito mais amplo, que eu deixe uma herança, que eu deixe uma trajetória, né, eu deixe um histórico favorável ao meio em qual eu estou convivendo, a esse planeta, a sociedade, as próximas gerações, qual que vai ser a minha participação na construção desse futuro. Então eu tenho que fazer alguma coisa onde a minha prática demonstre compaixão, ou seja, eu não estou fazendo algo só porque dá lucro, só porque é viável ou porque é um modismo momentâneo. Eu faço porque eu acredito naquela causa, porque eu defendo isso e que isso vai trazer consequências muito mais amplas para esse meio, para esse grupo, para a sociedade, do que somente uma relação de consumo. Então, mais do que apoiar uma causa, ou do que financiar um projeto, ou que fazer campanhas pontuais, ele quer que eu pratique isso. Vamos pensar, por exemplo, uma empresa como a Natura, que tem um conceito muito forte de sustentabilidade. A unidade delas em Cajamar, que é a principal produção da Natura, ela é totalmente sustentável do ponto de vista tanto de produção de produtos, né, que utiliza material com menos químico, alguns mais naturais, matérias mais naturais, como também de relação com o seu funcionário. É uma empresa que fica muito afastada da cidade, é uma região muito distante, né? Dentro da empresa, do polo, né, do complexo dessa empresa, você encontra cabeleireiro, você encontra creche, você encontra posto médico, você encontra supermercado, lavanderia. Qual que é a função disso? É que os seus funcionários não precisem deslocar até fora da cidade e ali dentro eles tenham condições, por exemplo, de deixar o seu filho com segurança, onde ele possa ver se está tudo bem ou não, que está próximo dele, então ele tem mais tranquilidade para trabalhar. Você precisa fazer pequenos serviços, como ir a um banco, comprar uma compra rápida, usar um serviço de tinturaria ou de cabeleireiro, ele tem ali todo esse complexo à sua disposição, ou seja, uma qualidade de vida muito maior do que ele teria numa outra empresa. Então é óbvio que eu vou querer trabalhar nessa empresa, né, porque ali eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, eu tenho vantagens, eu tenho uma situação muito agradável, e assim como o meu cliente vai estar investindo ou consumindo os meus produtos, porque eu respeito o meu funcionário, porque eu respeito o meio ambiente, porque eu estou apoiando as comunidades ribeirinhas para quem me oferece matéria-prima para fazer os meus produtos de uma forma mais saudável, de uma forma sustentável, sem estar prejudicando o meio ambiente, tanto na extração quanto no processamento desse material. Então, ou seja, a Natura, ela não tem só uma marca, ou um modismo, ou um conceito vazio, ela pratica aquilo que ela fala. Isso é o marketing 3.0. As minhas atitudes refletem essa minha ideia. E, obviamente, que tudo isso vai criar uma cadeia de sustentabilidade, né? Ou seja, aquilo que eu estou oferecendo ou a forma como eu vou estar oferecendo isso vai fazer com que o meu público, né, perceba o quanto que eu estou preocupado em manter isso por muito mais tempo ou como as minhas ações e as consequências dessas ações têm um impacto maior ou menor dentro do meio, dentro dessa cadeia produtiva. Ou seja, eu estou, além de conseguir atingir o espírito desse meu público em potencial, desse meu parceiro, eu estou sabendo fazer a diferença. Então eu não sou simplesmente uma empresa que vai estar oferecendo um produto específico ou vai estar atuando no mercado de uma forma lucrativa. Eu estou me envolvendo junto a esse cliente, eu estou preocupado com a realidade ao meu redor, eu tomo atitudes de prevenção, atitudes de contribuição para que eu consiga deixar um legado para as próximas gerações, deixar um legado para a sociedade, aonde eu consigo transformar um ambiente muito melhor para todos, onde eu consigo manter
esses padrões, onde eu consiga manter essa realidade mais presente de uma forma que seja relevante para o meu público. Então, quando eu penso em criar um novo projeto, mudar de negócio, o que eu tenho que pensar hoje? O meu cliente está exigindo isso, a minha participação no que a gente vai chamar de um marketing 3.0. Ele está exigindo que eu faça a diferença e não somente que eu seja o melhor. Ser o melhor é algo básico. Eu tenho sempre que entregar o melhor para o meu cliente. Não importa, novamente, se eu estou vendendo um pacotinho de pipoca ou se eu estou vendendo algo muito sofisticado de alto custo. Um carro de renome, né, como uma Ferrari ou uma McLaren. A qualidade está presente o tempo todo. Para que eu consiga me posicionar no mercado, é óbvio que eu tenho que ser diferente, que eu tenho que me diferenciar da minha concorrência. Então isso também deixou de ser algo inovador, isso é algo básico. Se eu tenho várias pessoas oferecendo a mesma coisa, eu sou mais um no mercado. É óbvio que a chance de alguém comprar de mim vai ser reduzida porque eu tenho outros parecidos, outros similares com aquilo que eu ofereço. Mas quando eu começo a fazer a diferença na vida desse meu consumidor, na realidade desse meu consumidor, aí sim eu estou participando junto com ele disso. Então, quando eu penso em fazer a diferença, eu tenho que pensar que a questão mercadológica envolve não só a produção e comercialização ou desenvolvimento de novos produtos, mas também envolve todos os impactos gerados pelo meu negócio. O quanto que eu estou afetando esse mercado, o quanto que eu estou afetando a vida das pessoas, o quanto que isso vai estar fazendo referência, ou vai estar sendo uma relevância, ou está sendo importante para esse público, para esse mercado do qual eu quero participar. Voltando tudo isso à questão do plano estratégico, eu só vou conseguir criar essas estratégias ou criar essas ações. Primeiro ponto, se eu conhecer muito bem o meu cliente, se eu conseguir entender qual que são as necessidades que ele tem, os valores que sustentam essa necessidade, se eu conseguir conhecer quem são os meus concorrentes, de que forma que eles produzem ou que eles buscam essa colocação, esse posicionamento e principalmente ao identificar os cenários dos quais tanto eu, quanto os meus concorrentes, quanto os meus possíveis clientes, meu público em potencial, estão envolvidos e o quanto que isso vai ser afetado. Aí eu consigo vislumbrar toda essa situação para que a partir daí seja possível eu criar estratégias muito mais eficientes ou criar ações que obviamente vão atender a necessidade da minha empresa, mas também vão fazer a diferença. É onde eu vou conseguir estar contribuindo e participando da vida desse meu cliente em potencial, desse público em potencial, de uma forma muito relevante, aonde eu não vou estar somente buscando conquistar a mente dele, para que ele consiga entender aquele conceito que é algo frágil, porque se chega alguém que oferece algo um pouco diferente, oferece uma novidade para ele, ele vai embora, porque eu deixei de ser o melhor para ele, porque o melhor é muito subjetivo, ele vai ter os seus próprios valores. Ou ainda, quando eu penso só em ser a questão do coração, questão sentimental, de repente eu posso ter uma paixão por aquela marca, por aquele produto, e essa paixão também vai ser efêmera, uma hora ela pode se enfraquecer, ou seja, a paixão ela me traz uma carga emocional muito forte no primeiro momento, mas a manutenção desse sentimento só vai ser construída ou só vai ser mantida se eu souber alimentar isso todos os dias, se eu souber construir esse relacionamento. E é aí que entra a questão do espírito, porque entre outras coisas, o que eu vou perceber? Esse meu público em potencial, esse meu cliente em potencial, acredita naquilo que eu faço. E mais do que acreditar, ele consegue ter uma experiência positiva e consegue perceber que o que eu estou fazendo tem sentido, qual que é o real impacto disso, de como que isso vai interferir na vida dele e nos demais. Ou seja, eu estou fazendo a diferença. Isso é algo que eu vou construir a partir dos dados do meu plano estratégico. E lembrando vocês também que todas essas informações, todos esses conceitos podem ser revisados a todo momento que vocês quiserem nas apostilas que estão disponíveis junto ao nosso ambiente virtual ou também nos livros que estão disponíveis na biblioteca virtual
também disponível no site. É só você fazer a sua revisão, tirar suas dúvidas e até a próxima aula.